Glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus, nós estamos hoje num culto conhecido como culto de doutrina, e hoje nós iremos aprender com a palavra de Deus. É de tamanha responsabilidade minha, irmãos, passar para vocês e explicar para vocês os conhecimentos que o Senhor tem nos transmitido, tem passado para nós. E eu tenho muito desejo, ou vim tendo muito desejo de trazer um conhecimento para os irmãos acerca de questões doutrinárias quanto a profecias, línguas estranhas, esses movimentos pentecostal e neopentecostal ou pentecostais que acontecem na igreja. E o Senhor Jesus, ele levantou um apóstolo chamado Saulo de Tarso, para poder nos explicar com muita precisão a respeito disso. Eu sou um homem pentecostal, irmãos. Eu creio na profecia, eu creio na visão. Deus tem me usado aqui nas visões. Deus tem me usado na parte profética. Vocês sabem disso, têm visto isso. Deus tem me usado na palavra também. Mas, sobretudo, eu sou muito de conhecimento. Porque por falta de conhecimento as pessoas deixam muito crente bobinho, comendo tudo, qualquer coisa. Não é, irmão? E eu peço para que vocês se coloquem de pé e abram sua Bíblia na carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 13. Carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Quantos acharam a primeira carta aos Coríntios, digam amém. Amém. Graças a Deus. Capítulo de número 13, digam amém. Amém. Só 2? Amém. 4. Amém. Rui repetiu. Eu estou atento, pastor. Estou na videira. Irmão, leamos o versículo de número 11, que diz assim: quando eu era menino, é assim, irmão? Falava como menino, sentia como menino, escorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Tome vossos assentos. Glória a Deus. Meus irmãos, preste atenção. Menino é o mesmo que criança, é o mesmo que infância. Menino ou menina, menino ou menina é o mesmo que criança, é o mesmo que infância. E o que é um menino?
e o que é uma menina. São miniaturas de ser humano em fase de crescimento e desenvolvimento. Isso é o ser humano. Isso é a criança. A criança, seja menino ou menina, é uma miniatura de ser humano, de adulto, em forma de crescimento e desenvolvimento. Quer ver? Abra sua Bíblia aí, me ajude. Livro de Lucas, capítulo 2, verso 50. Aliás, Lucas, capítulo 2, verso 40. Veja aí se não é. Livro de Lucas, capítulo de número 2 e o verso 40 diz o quê? O menino Sim. crescia e se fortalecia Sim. em espírito, Sim. cheio de sabedoria. Sim. E a graça de Deus estava sobre ele. Está vendo o desenvolvimento? Olha aí o desenvolvimento. E o menino fazia o quê? Crescia. Crescia, quer dizer, se desenvolvia o crescimento. Então, criança é isso. É uma miniatura de um ser humano, pastor, em forma de crescimento e desenvolvimento. Note que diz, crescia em sabedoria. Agora veja aí o 52. Crescia Jesus em sabedoria e estatura, e em graça para com Deus e os homens. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, quer dizer desenvolvimento intelectual e desenvolvimento físico. Só que, prestem atenção, só que ao contrário de Paulo, quando ele diz, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, ele agora está se referindo a gente grande, a pessoas adultas que infelizmente têm ações de menino, faz coisa de menino, infelizmente, dentro da igreja. Nunca tem um desenvolvimento maduro e espiritual. Até porque o manual está aqui, a palavra está aqui, mas não pega numa folha por dia, a menos uma folha por dia, para aprender da palavra. Não é, irmão? Então, por que eu estou dizendo isso? Leiam 1 aos Coríntios capítulo 13, verso 11, que nós lemos aqui. Leiam 13 e o verso 11. Leia aí. Quando eu era menino, falava como menino. Sim. Sentia como menino. Sim. Discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Deixei as coisas de menino. Eu agora falo como pessoas adultas, madura. Eu não preciso mais fazer coisa de meninos dentro da igreja. Vejam só, irmão. Quando Paulo ele está escrevendo aos Coríntios, quando ele está escrevendo aos Coríntios, Paulo ele começa a citar situações que estavam acontecendo dentro da igreja
que não estava sendo agradável aos olhos de Deus, e que não era daquela forma que deveria tratar a igreja. A igreja de Coríntios era uma igreja pentecostal, era uma igreja que tinha profecias, era uma igreja que tinha visões, era uma igreja que tinha todo o movimento do estudo pentecostal que a gente vê. Mas o movimento que estava acontecendo era um movimento de criança, irmão, de gente menino, que não sabia dominar o dom que Deus deu a ele, ou a ela, que fosse na palavra, que fosse na profecia, que fosse na visão. E vocês aqui, irmãos, sabem que quando vocês colocam alguma criança para fazer uma coisa, mesmo que esteja ensinando a ela, vocês ensinam, mas observando, porque se vocês der a costa, corre o risco dela levar um choque, dela se queimar, de ela cair. Não é assim ou não, irmão? A Bíblia também mostra isso. Veja aí, livro do Eclesiastes, capítulo de número 10 e o verso 16. Veja só, que não é bom colocar uma pessoa menino, ou um menino, literalmente falando pela Bíblia, para Eclesiastes capítulo 10, verso 16. Por favor. Ai de mim, ó terra, quando o seu rei é uma criança, e cujo espírito faz manter Ai de ti, ó terra, que o teu governante é uma criança, e fazem banquetes logo de manhã. Tem dois sentidos aí, viu? Literalmente falando, quando é uma criança, ou quando não tem uma inteligência para dominar as coisas. É criança, é menino, nunca faz as coisas de homem. Quando eu digo de homem, eu não me refiro do sexo masculino, eu me refiro a uma postura de gente madura. Faz coisa de menino. É isso que eu quero passar para os irmãos. Agora veja o versículo 17 do mesmo livro, Eclesiastes capítulo 10, verso 16. Agora lê o 17. Bem-aventurado tua terra, cujo rei vive, os nobres, e cujo príncipe come atento para refazer as coisas, e não para beber. Muito bem. Lê novamente, irmã, por favor. Bem-aventurada tu, ó terra, cujo rei vive, os nobres, e cujo príncipe come atento para refazer as coisas e não para beber. Muito bem. Notou que o verso 17 agora, quem governa é um homem, é uma pessoa adulta, é uma pessoa madura, é uma pessoa sã, é uma pessoa de postura, de uma moral, de um amadurecimento. Note que no 16 é uma criança, e no 17 é um adulto. Isso é só para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. Olha, o apóstolo Paulo, ele fez uma conjectura, ou melhor dizendo, eu vou dizer a Bíblia em si, ela faz uma conjectura, de como que Jesus na eternidade, isso é uma conjectura, não é assim, ele está conjecturando,
Ele está fazendo uma comparação, mas não foi assim. Ele está dando um exemplo como se fosse da gente, que a criança nasce, ainda é pequena. Então a Bíblia traz uma conjectura semelhante a essa. E Paulo também aplica essa conjectura que eu vou falar aqui. Que enquanto Cristo não veio para aqui, enquanto chama-se a dispensação através dos séculos, Jesus ainda era uma criança morando com o Pai. Não é bonito isso? Mas é conjectura, é comparação. Veja Provérbios capítulo 8. Eu não lembro se é 8 ou é 9. Deixa eu ver aqui. 8. Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8, versículo 22 ao 30. Nós temos aí. Vamos lá. Veja só. É a sabedoria, mas aí é Cristo. Cristo está dizendo: o Senhor, meu Pai, me possuiu no princípio do seu caminho. Continue. E antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade foi ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo, foi gerada, e antes ainda de haver montes carregados de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos poiteiros eu fui gerado. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer os princípios do mundo. Quando ele preparava o céu, aí estava eu. Quando compassava ao seu redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando purificava as fontes do abismo, quando punha o mar no seu termo, para que as águas não tropeçassem no seu nome, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele. Presta atenção. E era seu aluno, e era cada dia a sua descendência, a sua delícia, rogado perante ele em todo o tempo. Olha aí o versículo 30. Então eu estava com ele, e era seu aluno, era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Era Cristo, estava lá com o Pai, aprendendo com ele, vendo a criação e criando com ele. Quer ver que era isso? Quer ver um texto que vai connominar com esse? João 1:3. João 1:3. Veja se não era ele. Olha aí. Está vendo? Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, sem Cristo, sem o Filho, nada do que se foi feito se fez. O Pai estava fazendo e ele estava ali de lado. Provérbios capítulo 8, de acordo com o que a gente leu. Está vendo, irmão? Agora, chama-se dispensação do tempo, o plano de vida através do século. Agora veja, passando-se os tempos, aí começou a haver profecias, que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que é Deus conosco. Aí começou a profecia. O menino está começando a crescer e a se desenvolver para vir para a terra. Veja essa profecia aí, Isaías capítulo 9 e o verso 6. Isaías capítulo 9 e o verso 6. Olha aí. Olha aí. Um menino nos nasceu,
Vocês estão entendendo que a Bíblia, pegando os livros bíblicos do Antigo Testamento, os livros, capítulos e versículos que faz alusão, comparação, conjectura, que era como que Cristo fosse uma criança e ele estava se desenvolvendo. Tá, os textos eu mostrando a vocês. Agora, para ser um checkmate no que eu estou dizendo, Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículo de 1 a 4, por favor, com moderação. Vivo, pois, que todo tempo em que eu herdeiro e menino, em nada difere. Preste atenção no que a irmã está lendo. Eu gostaria até que a missionária irmã Wanda fosse compassiva na leitura. Compassiva é comer degustando, bem devagarinho. Por favor, irmã, leia aí de novo. Vivo, pois, que todo tempo em que eu herdeiro e menino, em nada difere. Ainda que seja Senhor de tudo. Olhe, está falando que Jesus era menino ainda. Vai, continue. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Olha para aí, Paulo, olha a comparação de Paulo, continua. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros Rudimentos do mundo. Mas, olha o 4 agora. mas Vindo. a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, Versículo 5. para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a Doação de filho. Vejam bem. doação dos filhos. A doação de filhos. Vejam bem. Paulo faz uma comparação disso. Como que Cristo ainda era menino e estava crescendo e tal. Está entendendo a comparação? É só comparações, conjectura. Dando exemplo do que é um menino. Que é um ser humano, miniatura de um adulto. E que está em fase de crescimento e desenvolvimento. Porém, o menino aqui, de 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, são exatamente, Paulo está falando com pessoas adultas que têm, irmãos, atitudes de meninos, que agem como se fossem meninos, irmãos. Infelizmente, quando Paulo começa a escrever a primeira carta aos Coríntios, Paulo está falando para gente adulto. Ele não está falando para menino, ele está falando para gente aqui, da nossa faixa etária. Mas olha o que ele escreve no capítulo 3, o verso 1. Veja aí. Olha o que ele escreve no capítulo 3 e o verso 1 da primeira carta aos Coríntios. Ele diz como? Ainda que eu falasse a língua dos homens. Peraí. 1 aos Coríntios, capítulo 3, 3. E o verso 1, ele diz como? Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos. 1 aos Coríntios, capítulo 3. Eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais e como menino em Cristo. Olha aí. Mas eu, irmãos, não pude falar com vocês como homem, como gente adulta, maduro, mas como gente carnais e como meninos. Ele diz no 2: com leite vos crieis, e não com manjar, quer dizer, com comida sólida. Não podemos dizer alguma coisa aqui que vocês ficam cai da graça. Por quê? Porque vocês são meninos, nunca crescem na vida espiritual. Aí vamos lá. Aí Paulo agora diz:
Eu vou passar para vocês como é o sistema que foi dado por Deus. Não é por mim, é por Deus. Aí ele entra dando o fato. Veja bem, aqui eu tenho Dona Wanda, que é antiga no Evangelho, lê a Bíblia. Diaconisa Cristina, Ana Rogéria, a missionária e dirigente, Dona Josiane, já leu a Bíblia 3 vezes de capa a capa. O meu pastor aqui, o novo convertido, eu vou dar parcela dos irmãos que eu desconheço. O que é que está escrito em 1 Coríntios capítulo 12 sem ler a Bíblia? Sem olhar para a Bíblia, já olharam. Capítulo 12 está falando dos dons do Espírito Santo. Capítulo 13 está falando do dom maior, que é a caridade, o amor. O maior dom é o amor à caridade. O maior dom não é línguas estranhas, não é nada, é o amor. E o 14? O 14 é mostrando que o dom de profetizar é o maior do que línguas estranhas. O 14. E ainda no 14 Paulo aproveita e fala como é que deve ter ordem no culto. 1 Coríntios capítulo 12, vamos lá? 1 Coríntios capítulo 12, agora veja na Bíblia, a parte de cima, acerca dos dons, da diversidade de dons, não é isso? Aí sai falando dos dons que existem na igreja. No capítulo 13 tem um nomezinho em cima, chama-se epígrafe. A suprema excelência do amor ou da caridade. Paulo mostrando que o dom maior de tudo na vida, irmão, é o amor. Paulo disse ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu fosse levado para ser sacrificado, cremado em cima de um altar, eu não tivesse amor, de nada seria. Você está me entendendo? Paulo está dizendo que o maior dom é o amor de tudo. A gente tem que deixar, irmão, dessa besteira. O pastor Isaquiel prega, viu? O homem tem conhecimento. Ei, meu Deus, todinho. O maior dom é o amor, irmão. Ah, mas o irmão profetiza, viu? Rapaz, a irmã, vixe, meu Deus, ela tem um espírito de helicóptero. Não tem do amor. O maior dom, minha gente, é o amor, o amor, o amor, o amor. O amor é o maior dom. É entender, é acolher, sabe? É tentar, de alguma maneira, fazer uma situação apaziguar, amenizar. É o amor. Já teve gente para mim, por que tu não fosse ali, não fizesse assim, assim, assim? Eu digo, sou eu que tenho que fazer? Eu vou, mas eu vou com amor. Porque quando for na hora de ir com justiça, eu vou. Então, eu estou dizendo isso por quê? Veja só por que eu estou dizendo isso. Vamos lá. O apóstolo Paulo, ele começa dizendo o seguinte. Me ajudem. 1 Coríntios capítulo 14. Ele diz: segui o amor. Alguma Bíblia deve ter assim, segui a caridade. E alguma Bíblia aí no meio deve ter assim, segui o amor. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de... Está vendo você? Principalmente o de profetizar, irmão. O dom da profecia, veja bem, abaixo do principal dom. Qual é o principal dom, irmão? Abaixo desse vem agora os dons de gozolalia, de línguas estranhas, de falar em línguas. Existem 2 tipos de línguas estranhas pela Bíblia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, mostra 2 manifestações. Paulo escreve, ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens. Por exemplo, se eu disser aqui, a paz do Senhor Jesus Cristo, vocês entenderam? Sim ou não? E se eu disser assim, Prince of the Lord Jesus Christ?
Vai entender muito bem, meu pastor. Vai entender por causa da primeira. Eu disse a mesma coisa, só que usei a linguagem inglesa. Não é, meu pastor? E se eu dissesse assim: Shalom Adonai Yeshua HaMashiach, a parte hebraica, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mas vocês não iriam entender, porque eu estou falando dialetos e idioma dos homens. Estou falando essa linguinha porque eu me arrasto nela, as outras eu nem sei. Misericórdia. Língua dos anjos é quando a gente fala em línguas estranhas que não existe intérprete. Porque Paulo disse que em espírito fala com Deus, não tem intérprete. Aí vamos lá. Aí ele diz aqui, vamos continuar. Porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a quem? A Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala línguas estranhas edifica-se a quem? A si mesmo. Mas o que profetiza edifica a quem? Por quê? Porque eu chego assim, ó. Assim diz o Senhor. Esse sono aí não é de Deus. Entendeu? Então, a profecia ela vem para edificar a igreja. Veja o exemplo que a gente teve da igreja no Sorriu, alguns, né? Porque a profecia ela é para alegrar a igreja. Agora veja, vamos continuar, verso 5. E eu quero que todos falem línguas estranhas, mas que muito mais que o que? Profetize. Profetize. Que profetize. Veja, eu estava sexta-feira pregando aqui, pregando, eu não sei quem estava aqui naquela sexta. Aí, naquela empolgação, desceu aquela mensagem assim, aquele fax, Lucas 8:11, que a palavra de Deus é uma semente. E meu irmão, aquilo no mundo espiritual fez um efeito tremendo. Vocês vão ver amanhã ou depois. É porque está chovendo na terra de vocês. Vocês vão ver amanhã ou depois. Está me entendendo, meu irmão? Aí, continuando, ele diz aqui: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas que muito mais que profetizeis, ou que profetizes. Porque o que profetiza é maior do que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Porque tem gente que fala língua e ele mesmo interpreta, ou se levanta alguém para interpretar. Entendeu, irmão? Mas o de profetizar é maior do que a língua. Veja só, vamos lá. Versículo 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se eu não falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara ou harpa, não formasse os sons distintos, como se conhecerá que se toca com a flauta ou com a cítara? Quer dizer, imagine, eu não sei tocar flauta, aí eu vou pegar aqui, você não vai entender nada, porque eu não sei tocar, eu não sei fazer a harmonia das letras. Os irmãos estão entendendo? Aí ele continua aqui o 8, porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Porque antigamente tinha, né, os atalaia, quando dava o sonido certo, ele sabia que era um sonido de guerra, feito um chofar. O chofar tem 3 principais toques. Eu vou tocar eu vou fazer aqui o culto de Israel e vocês vão ver como é que se toca o chofar. Entendeu, irmão? Aí vamos para frente. Então, aí o versículo 9: assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis,
Como se entenderá o que se diz? Porque estareis como se estivesse falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado, todas elas têm. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que falo será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala línguas estranhas, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem. Por quê? Porque ninguém entende, irmão. Esse negócio de línguas estranhas é muito complicado. A não ser que seja realmente a línguas estranhas, a língua dos anjos. Eu não estou dizendo aqui que os irmãos não falem. Paulo disse, eu quero que todos falem. Eu falo. Veja, irmão, eu não falo com muita frequência não. Já notou? Pode ver, eu não falo. Mas quando eu falo, irmão. Quando eu falo, eu não falo com muita frequência. Normalmente eu estou pregando, quase nem vem. Já teve uma ocasião, Camila, como é o nome? Thaisa. Já teve uma ocasião que eu terminei uma pregação e não falei línguas estranhas. Aí um homem falou, você fala, o pastor pregou e nunca terminou, 40 minutos de pregação e ele não falou línguas estranhas. Aí vieram me dizer, eu disse, quem foi o irmão aquele? Eu chamei ele e disse, mas você entendeu a pregação? Eu entendi. Eu digo, pois é, isso aqui importa, não é? Agora, um camarada, meu Deus do céu, eu tenho que aprender a falar línguas estranhas. Eu tenho que falar línguas estranhas, eu tenho que falar línguas estranhas, porque falar línguas estranhas é ser batizado com o Espírito Santo, meu Deus. Aí um dia ele passa na feira. Aí viu um camarada gritando o preço do cará, que o preço estava alto e baixou, né? O preço estava alto e havia baixado o preço do cará. Oxe, ele entrou dentro da igreja. Ei, cará baixou! Ei, cará baixou! Cará baixou! Isso não é línguas estranhas, irmão. Você está pensando que eu estou fazendo teatro aqui? Eu estou ensinando a vocês, aí é com vocês e Deus. Mais tarde, Deus usa um alguém, ou Deus mesmo mais tarde diz, eu coloquei alguém para dizer e para avisar. Não é verdade, irmão? E eu estou aqui para isso, é meu dever. Aí, escuta, um camarada gostava de uma irmã chamada Rita. Ele atrás de Rita, a Rita novinha. Meu irmão, camarada gostava atrás de Rita, porque Rita era solteira na igreja, arrumadinha. Aí ele foi atrás de Rita na igreja. Aí a igreja estava em Pentecostes, os irmãos pregando, o pastor pregando e ele só de olho em Rita. Ele, meu Deus do céu, ó. Aí ele só de olho em Rita. Aí ele, rapaz, como é que eu faço para me aproximar de Rita? Aí a igreja toda falando mistério em línguas estranhas. Aí ele foi assim, olha. Foi se aproximando perto de Rita. Aí quando ele chegou perto de Rita, ele disse assim, Rita lá para trás! Chamando Rita lá para trás da igreja, irmão. Aí Rita entendeu a mensagem, se afastou assim, foi para junto do pai dela e dos irmãos e disse, ó, o Ricardão está me chamando lá para trás da igreja. Aí o pai de Rita e dos irmãos disse, vai, aí foram. Quando chegou lá, pegaram o irmão, deram uma pisinha nele para ele não mexer mais com Rita. Terminou o culto, ele foi embora para casa, que ele não quis se apresentar com alguns hematoma. E o culto continuou no outro dia, na mesma noite. E ele foi para a igreja, porque a intenção dele era Rita.
Aí quando ele chegou na igreja, e aquele Pentecoste e a língua estranha dele era dere-me ontem. Dere-me ontem. Dere-me ontem. Você está entendendo, irmão? Que língua estranha é essa, irmão? Exatamente, irmão. Um camarada vivia no interior, ele dava comida aos animais, ele dava comida a cabra, a bode, a coelho, a lebre. E ele era aquele camarada do Pentecoste. Sabe que bastava apertar a mão dele, ele ui! Ai! Aí quando chegou um irmão que foi apertar a mão dele, ele disse, lebre come alface e couve. Irmão, quem é que não sabe que o lebre come alface, irmão, e couve? Irmão, eu tenho um DVD lá em casa, que foi um DVD que um culto de ação e graça que eu dei. Aquele que eu digo que houve sorvete, teve sorvete, aquele. Tem um irmão que fala línguas estranhas, como ele diz, cama na suíte. Quem não sabe que tem cama na suíte, irmão? Você está me entendendo, irmão? Você está me entendendo? Eu estou dizendo isso, que é para os irmãos sentir a mente de vocês captarem essa questão de línguas estranhas, irmão. É bem verdade que a língua estranha, ela fala a língua que vocês, entendeu? Sim, irmão, a língua está entendendo. Mas tem língua, irmão, que ela parece que é mais do que estranha. Misericórdia, irmão. Entendeu? Esse negócio de lebre como a face couve, cara baixou, que negócio é esse que está lá para trás, dele de ontem? Tenha paciência, meu. Você está entendendo, irmão? Quando eu era novo convertido, não porque monte, era porque o monte, e vamos pro monte, eu parava assim, rapaz, esse negócio de monte. Irmão, eu tenho 30 anos de crente, só fui um monte uma vez, 3 horas da manhã, somente eu e um pastor, que é o pastor José aqui, estava vendo lá, porque eu estava numa prova, entendeu? Com Josiane doente, esse caso que eu falei, que deu por ação e graça, uma prova que ela passou um tempo, entrou de 2 horas numa cirurgia, veio sair 8 horas da noite, no Hospital Barão de Lucena, entendeu? E eu jejuei, eu disse, Deus, minha bênção, até que eu vi o céu se abrir e um homem sentado numa nuvem e uma mão fez assim, como quisesse. Terminou. Você assustou, irmão? Você assustou? Terminou. E justamente depois daquela visão acabou a prova. Mas eu já vi muita coisa do monte. Entendeu, irmão? A irmã viu um anjo ao redor da fogueira. Lindo, um anjo ao redor da fogueira, veja. Esse negócio de monte, irmão. Rapaz, o povo diz que no monte as palhas pegam fogo, as folhas secas pegam fogo, e porque o monte tal. Aí eu disse, rapaz, esse negócio é forte, eu vou lá. Eu vou no monte. Para ver esse negócio. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Aí quando vai se aproximando do monte, a gente viu umas luzinhas, meu irmão. Umas luzinhas e um irmão. Esse irmão, por coincidência, ele estava de calça preta e camisa preta. Ele estava de calça branca e camisa branca, irmão. E os irmãos tudo com celular clareando ele. O camarada olhou assim, subindo no monte, rapaz. Mal subiu o monte, eu já estou vendo o anjo, rapaz. Mas não era, irmão, era o celular em cima do camarada que estava de branco, irmão. Vamos deixar de ser menino, irmão. É isso que eu estou tentando passar para vocês. Aí todo mundo orando de joelho no monte. Aí foi alguém, botou a mão em cima do touro, irmão. Aí disse, homem, assim eu digo para ti. Com a mão em cima do touro. Aí o outro irmão viu a mim e disse, pediu para ele abrir o olho e disse, irmão, Deus mente. Ele disse, não, tu está orando em cima do touro. Toco! Assim Deus te manda te dizer, tu ainda vai dar muito fruto. Para a mensagem não perder. Eu estou pregando aqui, irmão, para a gente deixar de ser menino. Eita glória! O
pessoa da minha qualidade, da qualidade de muitos que tem aí, porque não só tem eu não sou aqui menino, tá? Eu sou eu, não, tem muitos e eu conheço. Vê o cuidado que eu tenho para trazer um irmão para pegar nesse microfone para passar mensagem para vocês. Vê o cuidado. Fico aqui no pé dos irmãos, irmã, cuidado e tal. Olha, para não dar, irmão, pastos que não prestam a vocês. Você está me entendendo? É isso, meu medo é esse. Uma irmã foi dar um testemunho. Eu visitava tanto a igreja, irmão. Minha vontade era de engravidar, era de ter um filho. Olhe, eu disse a meu esposo, filho, eu vou subir o monte. Eu vou começar a subir o monte. E eu aqui, irmão, estou dando testemunho. Viu? Olha eu aqui grávida. Foi depois que eu subi o monte. Olha, irmão, lá, irmão. É, irmã, no monte, irmão. Ela, filho, foi no monte. Assembleia de Deus, Ministério, Bíblia Aberta, cresce meninos e meninas se quiser. Se quiser. Pastor Isaquiel é muito rígido. Não sou, irmão. Eu vou para a praia, eu pego a equipe, pego um monte, não é assim? A gente vai para uma vermelha, a gente vê uma sabeta, a gente toma banho, eu levo o povo para a piscina, eu me divirto com as igrejas. Não sou, irmão. A gente tem um lado. Agora, tudo com ordem e decência, irmão. Aqui não tem nenhum menino, não, irmão. Você não vê na internet aí, né? O pessoal dançando aí Michael Jackson, né? Não tem, né? Michael Jackson fazendo assim, pulando. Aqui não tem isso não, irmão. Aqui não tem isso não, irmão. Aqui tem Bíblia, a forma de andar, a forma de caminhar, a forma de prosseguir, irmão. Agora, eu até admito que um cara, uma mulher ou um homem faça uma meninice na igreja porque desconhece esse manual. E o pior, não chega junto de quem tem. Leiam aí, irmãos. Leiam aí, 1 Coríntios capítulo 14, verso 20. Eu estou lendo, mas eu quero que vocês leiam. Não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e Leia de novo, irmã, devagar. Não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e Na malícia vocês sejam meninos. Eu vou explicar. Alguma criança sua sentiu malícia por você, você deu uma pisa nela e depois quis se vingar? Responda a igreja, por que vocês ficaram calados? Ah, é? É claro que não, irmão. É claro que não. Paulo disse, sejam meninos na malícia. Sejam meninos na malícia. Por quê? Porque você não tem desejo de vingança. Você não tem desejo de vingança. Agora, e no entendimento? E no entendimento, seja adulto. No entendimento, seja adulto. Olha aqui o texto. Olha aqui o texto. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Sejam meninos na malícia. E adultos no entendimento. No entendimento vocês têm que ser adultos. Porque vocês sendo adultos, uma pessoa veio me aplicar um remédio, eu na UPA. Que medicamento é esse? Esse medicamento aqui, você não sabe o que é não. Eu disse, não sei, mas é por isso mesmo que eu quero saber, porque eu posso saber. E por que você quer saber? Porque eu não sou menino, eu sou adulto, eu tenho que saber o que é que eu estou tomando. Aí. Tá vendo, irmão? Aí.
Está vendo aí, irmão? Agora, vamos lá. Cadê? 10 minutos, vamos lá. A necessidade de ordem de um culto. Veja aí, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Como é a frase que tem em cima, a frase? A minha diz assim: a necessidade de ordem no culto. Olha, ordem e reverência no culto. A irmã Mari está dizendo que a epígrafe que está na Bíblia dela é igual à minha. A necessidade de ordem no culto, irmão. Aí chega alguém, chega na ceia, quer botar um copo de vinho, de suco de uva, um copo de água. Daqui a pouco, irmão, vai querer botar uma vela vermelha, uma preta, uma amarela. Meu irmão. Com invenção, essas coisas. Vai conhecer Bíblia, irmão. Irmão, não está no manual. Chega alguém, bebe o óleo da unção. Chega alguém, pega o óleo da unção e bate. E lá eu estou sendo chamado a atenção. E vai chegar a hora de eu chegar e chamar a atenção, irmão. Aí eu fui falar com Deus. Deus disse: tu está entendendo por quê o ministério não fica de pé? É porque é menino. E eu não quero ungir de menino. Aleluia! Se o Senhor perder essa postura e esse cajado, já era. Eu sei porque muitas coisas desandou, eu sei, pastor. Porque isso aqui, pastor, isso aqui, teologicamente, é símbolo do Espírito Santo. O óleo é símbolo do Espírito Santo. É como se o Espírito Santo estivesse aqui dentro. Isso aqui é símbolo do Espírito Santo. É só para ungir. Mais nada. Exatamente, irmã. Exatamente. Indigno, chama-se indigno. Chama-se indigno. Entendeu? Chama-se indigno. Agora o problema, irmão, é saber quem está indigno. O problema é saber quem está indigno. E o problema é também saber se aquela pessoa não amargamente não sentiu arrependimento. Se arrependeu, porque pode, irmão. Tem isso também. Arrependimento está a mesma coisa. Bom, aí a senhora sabe quem é, irmão? Eu queria saber quem é, irmão. Porque é verdade. Porque é verdade. Porque é verdade. Tem gente que... Agora deixa eu te falar. Isso é com o pastor ou com eles? Não, eu não pago não. Eu sou livre do sangue. Eu sou livre do sangue. Se eu não sei, eu estou falando se eu não sei. Eu não sei, eu sou livre do sangue. Agora, se eu sei, aí eu vou chamar. Por isso que eu estou perguntando. A senhora sabe que tem alguém aqui? Aproveite agora. Aproveite agora, irmão. Na hora do... Porque se eu soubesse, eu digo a você. Fulano de tal está fazendo isso. Não se arrepende, prova, vamos sentar. Não é, meu irmão? Eu não tenho prova aqui. Eu não tenho prova de ninguém. Eu não tenho provas. Eu não tenho. Então não devo. Por isso que eu digo na minha oração: Deus, olha, cada um seja responsável pelo cálice que pega. Porque eu conheço de mim. Eu conheço desse coração. Eu conheço quando ele se droga. Mas os outros, eu não sei, irmão. Esse dia a irmã Wanda a missionária Wanda pegou uma mensagem aqui, que parece que foi no domingo. Eu disse a ela: irmã, o problema é que tem gente que porque alguém errou ou pecou, pensa que está errando e pecando constante, e não é. O problema é esse. Irmão, se você não tem prova de uma coisa que viu, nunca vá atrás do que ouviu. A não ser quando a pessoa confessa, como já chegou gente que confessou para mim, para Josiana, olha, realmente eu errei ali e tal. Beleza, contou, confessou. Aí a pessoa abriu a boca para fazer isso.
Mas, porque houve ruídos e eu não vi. Quero nem saber. E quer saber de uma coisa? Eu nem me meto. Nem me meto, porque isso dá uma confusão, irmão. Isso vai parar em delegacia. E eu estou disposto a ir, se for preciso. Aliás, eu tenho o costume de dizer que delegacia é para gente baixa. O meu é advogado, eu entro no processo. É porque eu ouvi o pastor, viu? Tem provas, tem. PF, veja se a foto aqui é montagem ou é real. Agora tem uma coisa, se for real, é real. A minha consciência está dizendo que eu fui. Entendeu? A minha consciência está dizendo que eu fui. A minha consciência está dizendo que eu fui. A minha consciência está dizendo que eu me arrependi. A minha consciência está dizendo que eu fui perdoado, que eu senti perdão. Esse tipo de coisa. Mas porque os outros comentam? Se eu fosse viver de fofoca, nem pastor eu era mais. Não, era não. Ninguém está comentando a vida. Não, eu sei. Eu sei. Quem é? Pelo amor de Deus, pela fé de Deus. Eu sei. Mas sei. se liberta ele, Deus. Eu sei. Eu sei. A gente está realmente fazendo comparações. A gente está fazendo comparações e tem gente que erra, toma ceia, erra de novo, toma ceia, erra de novo, toma ceia. Eu estou entendendo, entendi perfeitamente. Mas aí é que eu estou dizendo, quando o pastor não sabe, o problema é de quem toma. Agora, a partir do momento que o pastor sabe, tem provas reais, verídicas. Aí eu vou dizer, olha, tem um impedimento aqui para você tomar a ceia. E o impedimento é esse. Esse é o impedimento. Eu vou dizer uma coisa aqui a vocês. Vocês não têm maturidade para receber certas informações. É por isso que nem todo mundo é chamado para esse conhecimento aqui. Vocês sabiam que enquanto um pecado não for revelado, ele não é pecado? Vocês sabiam? Eu vou falar fora do microfone. Eu vou dar um exemplo. Peraí. Aí é outra área. Eu estou falando de uma área. Até Deus, para mostrar, ele tem que se responsabilizar. Está vendo? Deus não é Deus. Quando ele mostra, ele tem que se responsabilizar, porque ele sabe que o profeta pode morrer. Por exemplo, Vereda chegou no meio do matador e disse: Deus está me dizendo que você está prestes a morrer. O cara se levantou, foi assim ou não foi, Josiane? O cara se levantou e disse: tu estás sabendo de quê? O que é que tu estás sabendo? Então tu estás sabendo de alguma coisa. Botou a arma na boca dele. Vereda, o Wallace, até hoje está morando em São Paulo. Tudo bem que os caras já morreram, mas ele teve que ir. João Batista morreu por quê? Herodes, deixa a mulher do teu irmão aí tome, perdeu o pescoço. E eu quero saber, irmão, quem fez, quem não fez, deixa pra lá. Eu vou perder minha cabeça porque quem fez, quem não fez. Problema da mulher dele, problema da mulher dela, problema dele, problema dela. Eu vou me meter em questões alheias para por isso que eu digo, irmão, Deus está te mostrando, tá? É Deus, tá vendo? Tô. É para contar ou não? Porque se for para contar, Deus se responsabiliza. Se for para contar, irmão, olha, eu estou aqui como um modelo de ensinamento. Vocês aprendem se quiserem.